Olá, estamos aqui hoje para a segunda videoaula de jogos e brincadeiras inclusivas. Na última aula, na primeira aula nossa, nós falávamos sobre a inclusão e a diversidade e dizíamos que educação inclusiva é aquela que proporciona aprendizagem para todas as crianças que nela estudam. E que a escola deve pensar sempre na necessidade de cada criança individualmente. Cada criança tem as suas características, as suas necessidades, né? E a escola necessariamente deve atender a essa questão, né, da individualidade de cada criança. Falávamos também sobre o professor inclusivo e quando tratávamos disso, comentamos que ele tem que ter conteúdos, estratégias de ensino, ele deve ter metodologias específicas e bastante diversificadas e que tem que gerar isso tudo para a criança uma aprendizagem significativa. Toda criança só aprende aquilo que significa para ela, né? Ela não consegue aprender se aquilo não diz respeito ao seu conhecimento de mundo, ao seu mundo. Que o professor inclusivo, ele requer para ser efetivamente um professor inclusivo, o professor tem que ter atualização e especialização. Né? Conhecer instituições específicas de educação inclusiva, né? E de educação especial. Precisa conhecer os equipamentos, objetos, materiais que precisamos utilizar para atender a essa diversidade de público, né? A esse público específico que é o aluno que precisa, né? E necessariamente demanda uma inclusão. Os jogos e brincadeiras, né, são direitos das crianças. Toda criança tem direito a acesso a jogos e brincadeiras na escola, né, e nós verificamos que isso inicia na educação infantil e vai, às vezes, adentra aí o ensino fundamental, a criança tendo acesso e brincando, né, para aprender melhor, né. Então, toda criança tem direito de jogar e de brincar, né, e a escola e o professor têm o dever de proporcionar isso para a criança, não há dúvidas com relação a isso, não é? Os jogos e brincadeiras, eles são contemplados na legislação. A legislação trata dessa questão dos jogos e brincadeiras, né? E diz lá na Lei 13.146 de 2015, é uma lei especificamente de educação inclusiva, e ela no seu tópico 15, ela diz que o acesso da criança com deficiência deve acontecer em igualdade de condições e que há jogos, atividades recreativas, esportivas, de lazer, efetivamente no sistema escolar, né? Então, a criança tem o direito, por lei, ao acesso aos jogos e brincadeiras. A definição de jogo, né, uma das definições, os autores se diversificam bastante aí com relação a definir os jogos. Então, Brogeret e Heriot, né, dois autores franceses aí, de uma escola francesa bastante direcionada à questão da educação inclusiva e dos jogos dentro da educação inclusiva, eles dizem que o jogo deve ser visto como o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, que ele deve ser um sistema de regras. Então a diferença entre jogos e brincadeiras é a questão de os jogos demandar regras, e é um objeto, né? Todo jogo está relacionado a um objeto. O jogo, né, segundo Kishimoto, aí já uma autora bastante conhecida no Brasil e uma autora que se dedica bastante à questão da educação inclusiva, ela diz que cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme seus valores, modo de vida, e que se expressa por meio de uma linguagem. Então diz o que dizem lá Brogeret, né? Diz a mesma coisa com palavras diferentes, então que cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme seus valores e modo de vida, e que isso ocorre por meio da linguagem, de uma linguagem, né? Ou diversas linguagens.
Dentro da família dos jogos, nós temos o jogo de tabuleiro, temos os jogos de cartas, o jogo de bola, xadrez, paciência, tênis, futebol, voleibol, basquete, né? E muito mais aí dentro da família dos jogos. E ainda os autores determinam que os jogos podem ser divididos entre jogos de exercício, jogos simbólicos, jogos de regras, jogos de aquisição e jogos de construção. E que tudo isso está relacionado à fase de desenvolvimento da criança. Então, dependendo da fase de desenvolvimento que ela se encontra, se aplica um tipo de jogo, né? Uma modalidade de jogo. E nós temos que conhecer, nos aprofundarmos nesse conhecimento para efetivamente direcionarmos isso aos nossos alunos, né? Não o faremos aqui nessa videoaula, que deve ser curta para que atenda aí os quesitos, né? Mas faremos isso no nosso texto e a posteriori nos exercícios que faremos relacionados a jogos especificamente, tá bem? Então lá no texto nós vamos esmiuçar esses tipos de jogos, inclusive já mencionando aí a faixa etária a que estão relacionados, ok? Vygotsky diz que no jogo a criança encena a realidade, utilizando regras de comportamento socialmente elaboradas, na qual lida com situações imaginárias e novos significados são associados aos objetos. Ou seja, o jogo é de extrema importância na vida da criança, né? Na sua constituição, na sua construção de ser, né, no mundo. Para essa videoaula utilizamos aí um texto Professor Inclusivo, que está disponível na internet, um de Vygotsky, né, que fala da formação social da mente, né, começa na criança, vai até o adulto, e a Kishimoto, que com um livro especificamente de jogo, brincadeira e brinquedo, ok? Então, finalizamos aqui essa nossa segunda videoaula, até a próxima videoaula e acompanhem aí o texto e os exercícios relacionados a essa videoaula, ok? Então, tchau, tchau!